estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho curto e profundo, né? Aqui eu não vou querer ter algumas tramas que tem um pouco polêmica desse evangelho, mas só focar na espiritualidade mesmo desse evangelho, certo? É muito bonito porque nesse evangelho, quando a gente pensa, e devemos sempre pensar nisso, né? Que Jesus é o próprio Deus, aqui Deus está instituindo a sua relação filial conosco. Isso é muito bonito. Quando Jesus nos ensina a rezar a oração do Pai Nosso, ele começa fazendo o gesto de chamar Deus de Pai. Deus de Pai. Deus é o nosso Pai de fato. E aqui nesse evangelho Jesus vai instituir essa relação filial que nós temos com Deus. Isso é muito bonito. Porque quem faz a minha vontade, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. É muito bonito poder ter essa relação de parentesco com Jesus. E além disso, Jesus também nesse evangelho vem mostrar... Tá gravando, né? Tá. Jesus nesse evangelho também vem mostrar que, sim, temos nossos pais, temos nossos irmãos, temos nossas irmãs, nossa família. Aqueles que são, tipo, digamos, a nossa primeira responsabilidade, né? Porque nós somos chamados a cuidar daqueles que são nossos, né? Mas Jesus também vem falar aqui que ainda mais importante do que a família do qual eu fui gerado é a vontade de Deus. Porque Jesus, pegando ele como também um ser humano, e aí, baratinha, como é que tá, lindão? Pegando ele também como esse ser humano, como esse filho de Maria e tendo sua família, aqui no caso os irmãos são os primos, né? Não vou entrar nessa polêmica. Ele fala, olha para os discípulos, e aqui a figura dos discípulos nos representa, e fala: Eis a meus irmãos, minha mãe. Ele falando que a sua missão de fato é mais importante que a sua família. Por quê? Porque realmente fazer a vontade de Deus é muito mais importante. Vão ter casos que pessoas vão ter que realmente deixar seu lar, seu berço familiar e seguir a vontade de Deus. E é isso. Às vezes a gente tem que entregar e confiar a Deus, porque um plano muito maior existe dele para nós, né? E já terminando, né? Porque é bem breve essa passagem, bem breve essa meditação. Eu queria falar, mas Luciano, não, antes de falar a última coisa, eu também queria falar. Minha mãe, podemos ser, digamos assim, mãe de Jesus? Porque pensa comigo, o que é a mãe? Mãe é aquela que gera o filho. Então também somos mãe de Cristo quando geramos Cristo no meio. Porque esse é o papel da mãe, né? Gerar. E gerar Cristo no meio é uma coisa muito bonita, né? São João Bosco dizia o seguinte: onde não há amor, coloque amor e encontrarás amor. Né? Às vezes, quando vemos uma realidade de muita escuridão, de muitas trevas, lembremos que às vezes é a falta de amor
que levou a esse ponto. Tem a experiência de um dia colocar amor onde não há amor. Você vai se impressionar, porque o amor de Deus faz coisas inimagináveis. E o último ponto que eu queria comentar com vocês é, poxa, mas Jesus falando isso, ele meio que não desmerece Santa Maria? Ele não meio que diz, muito pelo contrário, né? Pessoal, não existiu em toda a história da humanidade e nem existirá ser humano que mais fez a vontade de Deus do que Santíssima Maria. Então, quando Jesus fala isso, ele só confirma ainda mais a sua relação filial com sua mãe. Ainda mais a sua relação filial com Maria. Porque Maria, além de ser sua mãe de ventre, né? Ela gerou Jesus no ventre dela, também é mãe nessa passagem. Porque ela foi a que mais atendeu e fez a vontade do Pai. Tem um livro chamado Castelo Interior. Esse livro é de Santa Teresa d'Ávila e fala sobre... É meio que uma forma didática de explicar a alma do ser humano. E cada morada do castelo representa um grau de santidade que você alcançou. Tem a primeira morada, a segunda morada, tem até a sétima morada. A primeira morada é quando você se confessa e você está em estado de graça, sem cometer pecados mortais. Segunda morada é quando você está completamente desapegado dos pecados mortais. Enfim, aí sim vai. Existe a sétima morada, que lá fala no livro, salvo engano, que só Maria atingiu a sétima morada. Ou seja, só Maria que fez a vontade do Pai a um ponto que chegou no grau mais alto de santidade. E não à toa ela foi assunta, né? Maria foi assunta aos céus. Ela não morreu, Maria. Doideira, né? Mas é isso. E que acolhamos nossos irmãos de rua também, é verdade, manhã. Jesus também institui essa relação filial. E é muito bonito você chamar o seu colega de irmão, né? O seu irmão de caminhada de irmão. A pessoa que está na rua de irmão. Porque Jesus institui essa família, esse laço filial com Deus nos faz irmãos. E é um laço muito profundo e muito forte. É isso, que possamos nesse evangelho de hoje pensar a vontade de Deus, a vontade do Pai para nós hoje, né? Para que nós ainda mais nos sejamos mais filiais a Cristo e nos unamos cada vez mais a Ele, né? Chamá-lo de Pai vai ser, quando chamarmos Ele de Pai, né, no Pai Nosso, a gente sempre lembre-se disso. Deus é meu Pai. Deus instituiu uma relação filial comigo por meio de Jesus Cristo. É muito amor, né, de Deus, pessoal. Possamos dizer, né, que estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Amém? Amém, pessoal. Olha aí, ó.